Bom dia a todos. Inicialmente, eu queria agradecer ao SEBRAE de nos proporcionar essa oportunidade de discutir a participação da micro e pequena empresa nesse grande desafio da indústria brasileira. De fato, conforme foi anunciado, a Fundação CERT é uma organização privada que apoia a indústria e a nossa missão principal, inicial, foi ajudar as empresas nos processos de automação industrial, utilizando o computador. Isso a gente fez de uma forma bastante intensa nos primeiros anos. Depois houve uma queda bastante significativa nessa demanda. Aí nós passamos a trabalhar mais com desenvolvimento de novos produtos usando o computador. Quer dizer, aí foi mais desenvolvimento de produto. Nesses últimos 3 anos, pode-se dizer, a gente observa que há novamente um interesse da indústria brasileira por aperfeiçoamento dos seus processos utilizando o computador. Bem, eu vou fazer essa apresentação usando aqui os slides e vou localizar. Esse aqui é para lá? Isso. Então, inicialmente, eu quero... Onde é que é melhor ficar? Por aqui? Eu quero localizar o nosso objeto. Não, tá funcionando. É só apertar no lugar certo. Não, mas é que eu gosto de apontar, mas só posso apontar em um deles. A questão é a seguinte, a nossa indústria ela tem um grande desafio. Nós vamos entrar nesse detalhe, que é o desafio da competitividade. Seja a média, a grande, a pequena, especialmente aqui nós estamos falando da indústria de manufatura. Essas empresas, no seu processo de desenvolvimento, já vêm há muito sendo apoiadas por empresas de serviço, pequenas, médias empresas de serviço. Ou, particularmente agora, nós estamos falando da micro, pequena empresa, que faz esse papel de ajudar a melhoria dessas empresas. Esse é o nosso foco. Nós queremos, nessa palestra aqui, chamar a atenção para o papel das empresas nesse processo. Há necessidade, sim, de avançar bastante e entrar em uma nova era, que nós estamos aqui chamando de 4.0, já vou explicar o porquê. Isso aqui é um desafio para todas elas, as multinacionais, as médias empresas, as micro e as pequenas produtoras. Todas elas vão ser confrontadas com esse desafio, ou estão sendo confrontadas. Elas vão precisar apoios de diversos tipos. E aqui, a micro pequena empresa de serviço tem novamente o seu espaço, mas ela tem que se adequar a esse novo desafio. E é isso que nós queremos, então, chamar a atenção nessa palestra. Eu vou abordar aqui esse assunto, colocando inicialmente um pouco mais sobre o desafio da indústria, o que é uma empresa 4.0, quais são as ameaças e oportunidades para as micro, pequenas empresas de serviço nesse novo cenário. Vamos falar mais de oportunidade do que de ameaças. E, finalizando, jogar aqui algumas ideias para que se promovam essas empresas, para que elas possam
efetivamente deslanchar nessa nova era. O desafio, né, ele das indústrias, porque esse é o nosso tema, né, mas, de fato, esse desafio ele existe em todos os tipos de empresas, né? Empresas do setor da agricultura, do comercial, né? Existe, de fato, em todos de forma semelhante. E, no fundo, o desafio é competitividade. Nós todos aqui sabemos, né, das reportagens, das leituras que nós fazemos, de relatórios, né, que a nossa indústria, né, está com uma competitividade extremamente deficiente. Né? Mas eu não queria deixar isso assim apenas dito de forma genérica, aí eu pedi para colocarem alguns números, né? E aqui eu apresento 2 números, né, que chamam atenção para esse fato. Né? Esse primeiro do Brasil Econômico, né, que diz, então, que em 30 anos a produtividade da indústria nacional, né, caiu 15%. E na China, nesse mesmo tempo, houve um aumento de 808%. Bem, gente, esses números eu já olho, quando eu vejo aqui esse 8 aqui, né, esse 8 não dá para acreditar de jeito nenhum. Né? De fato, eu não acredito nem exatamente nesse primeiro 8. Mas seja lá como for, tá, aqui nós vemos, né, já uma causa, né, da nossa problemática de competitividade. Os chineses estão nos batendo em tudo. Não só nós brasileiros, mas especialmente nós brasileiros. Outro número, 1980, né, um brasileiro tinha uma produtividade equivalente a 40% de um americano. Então, diz aqui a Folha de São Paulo que hoje é só 24%. Bem, não é que o brasileiro trabalhe menos. Eu acho que o brasileiro trabalha mais do que o americano. Só que a eficiência deles é bem maior. Nós temos que nos preocupar com um monte de outras coisas que não precisaríamos se fôssemos mais organizados. Tá? Se nossos sistemas fossem, né, o que se diz aí, com melhor qualidade e produtividade. Mas nós temos aqui, nesse contexto, algumas outras coisas. Não é só o quanto nós conseguimos fazer no tempo, né? Existem outros problemas chaves para a competitividade que têm sido esquecidos um pouco. Né? A questão da qualidade de produção. Né? Lá fora, né, os países falam em partes por milhão, né? Quer dizer, defeitos muito poucos. Nós, nas nossas empresas, temos muitos defeitos, né? Retrabalhos, acidente de trabalho, baixa diversidade de produtos. Isso tudo implica na questão da competitividade. A competitividade, ela efetivamente pode ser observada da seguinte forma. Nós falamos agora apenas de produtividade. Mas esse é um dos elementos. Ou seja, produzir mais com menos, produzir com custo mínimo. Esse é um desafio que nós temos. A questão da qualidade, fazer certo da primeira vez. Poxa, aí que nós temos que aprender bastante. Né? Agora, existem outras coisas novas, né, que são importantes para ser competitivo. A questão da sustentabilidade. Né? Você produzir, né, utilizando o mínimo possível de recursos naturais. Né? E impactar o menos possível na questão ambiental, né? Emissão de gases e assim por diante, eficiência energética, redução de desperdício. Isto aqui é um elemento importante da competitividade. A questão da flexibilidade, ou seja, eu poder atender desejos especiais do meu cliente,
né, e cada cliente com o seu desejo. Isso é muito importante e se torna cada dia mais. Nós precisamos aprender a fazer isso. E, por fim, vem a inovação. Aqui no Brasil, agora uma questão de uns 15 anos, né, entrou a bandeira da inovação. Nós aqui da Fundação CERT, nós ficamos extremamente felizes, porque a gente sempre disse, poxa, ter uma capacidade de lançar coisas novas, diferentes, é muito importante. E continua sendo cada vez mais. Mas não é a única coisa. Atualmente, se a gente escuta os discursos, é inovação, inovação, inovação. Tem que ter, mas não só. O que interessa mesmo é competitividade, ou seja, todo esse conjunto. É esse aqui que vai fazer com que o cliente compre de nossa empresa. Então, agora, como é que nós podemos dar competitividade? Observando, a gente vê, aqui mesmo no país e internacionalmente, que o uso das tecnologias digitais, da informação e comunicação, ela dá um diferencial enorme. De fato, ainda precisamos utilizar as tecnologias tradicionais de produção e gestão, qualidade e produtividade. Nós não podemos esquecer isso, pelo contrário, temos que fazer com que tudo isso esteja embutido em sistemas inteligentes para o nosso processo produtivo. E o que faz com que as empresas lá fora, que estão nos ganhando em termos de competitividade, por exemplo, os chineses, como foi colocado aqui, eles estão aplicando essas tecnologias, sistemas inteligentes e soluções inovadoras em escala crescente. É por aí que nós temos que ir também. Então, a solução que nós estamos dizendo é também ir nessa direção e, de fato, a introdução da tecnologia, da informação, ela cria uma nova era dentro da indústria, assim como no nosso dia a dia, e, no caso da indústria, nós chamamos a era 4.0. E o que é uma indústria 4.0? Esse conceito de 4.0, ele surge em função do desenvolvimento industrial. Lá em 1700, surge a primeira revolução industrial, tudo com soluções mecânicas, máquinas a vapor e assim por diante, que fizeram com que a produção dos bens fossem facilitados enormemente e deu acesso ao povo, ao cidadão, a uma série de bens. Uma segunda revolução surge aqui já no século XX, que é quando vem a linha de produção e todos os processos já automatizados, baseados na energia elétrica, nos motores elétricos. Mais recentemente, essa aqui a gente já quase está convivendo, ou vem convivendo, porque é início da década de 70, é a terceira revolução industrial, é quando entra efetivamente o computador. Mas aqui o computador, que controla o robô, que controla uma máquina de comando numérico, ele ajuda a fazer processos repetitivos. Essa é a terceira revolução industrial. E agora nós entramos na quarta revolução, que é baseada naturalmente no computador, na sua capacidade de transmissão da informação, particularmente através da internet, e faz com que os sistemas eles não sejam apenas repetitivos, eles são inteligentes. Então, eles têm uma capacidade de se adaptar da mesma forma como as pessoas fazem. Então, isso aqui é caracterizado como a quarta revolução industrial e é dita a 4.0. Ou seja, nós utilizamos máquinas inteligentes, sistemas de controle
né, tudo baseado em computador, com inteligência artificial, mas aqui tem um ponto que difere um pouco daquela filosofia lá dos 70, né, que tinha uma orientação, não vamos tirar o homem da produção. Né? Hoje, não. Hoje há um papel, sim, para as pessoas. Não se fala aqui, né, das empresas onde as pessoas desaparecem. Não, o homem tem um papel, né, de comandar este processo e de interagir com o maquinário. Isso significa colocar computador, redes de comunicação de dados, né, em todos os níveis dentro de uma empresa. Dessa direção aqui. Isso significa colocar, né, computador a nível de chão de fábrica, né, com sensores, com máquinas, né, a nível intermediário para controlar os processos, as qualidades, os planejamentos, né, e, inclusive, a nível gerencial, a nível de comando estratégico dentro da empresa. Né. Isso aqui com base, naturalmente, de todas as tecnologias normais de gestão e de planejamento de operação de processos. Agora, a era 4.0, ela não se restringe ao interior da empresa. Indústria 4.0 não significa algo restrito aqui às paredes da empresa. Na verdade, isso extrapola e vai para toda a cadeia produtiva. A empresa, ela quer conversar com o seu fornecedor. Vamos imaginar que isso aqui seja uma empresa de chocolate, tá? Ela quer conhecer aqui o fornecedor, né, que fornece cacau, mas esse fornecedor, ele naturalmente tem que aqui interagir com os plantadores, né? A empresa pode, de repente, querer ter rastreabilidade para saber se não tem riscos, né, dessa matéria-prima, a mesma coisa do leite e assim por diante. Então, há uma interação muito forte com todas essas empresas aqui, sejam elas médias, pequenas, micros. Tá? Isso tudo via internet, via satélite e assim por diante. Agora, também para o outro lado, né, é a empresa que quer falar com o seu cliente direto, né, e, de fato, hoje, né, as empresas começam a se preocupar em até falar com o consumidor final, buscando, né, ver a aceitação, problemas de defeitos, qualidade, percepção e assim por diante. Então, de fato, uma indústria 4.0 é ligado à cadeia produtiva. Né? E aqui, de novo. Ops, agora foi para o outro lado. E aqui nós, naturalmente, temos que chamar a atenção para as micro, pequenas empresas, que é o objeto aqui da nossa discussão. As micro, pequenas empresas de produto, elas estão aqui inseridas. Então, elas também têm que, né, se adaptar a essa nova forma de operação. E, particularmente, as micro, pequenas empresas de serviço, né, elas têm aqui um papel bastante importante para o desenvolvimento dessa nova cadeia produtiva. Né? E aqui tem algumas tarefas bastante nobres, chaves, né, para a modernização. É isso que a gente quer chamar a atenção. Que tipo de serviços nós podemos ter aqui de parte dessas pequenas empresas? Que as grandes precisam, sim, de empresas competentes. Desculpe aqui. Não. Aqui. Empresa de engenharia para fazer os processos de modernização, empresas de integração e implementação, de manutenção, monitoramento, de marketing e outros serviços. Aqui eu só estou relacionando, nós vamos rapidamente passar por isso aí, né, para detalhar
essa atribuição, né, que essas empresas poderão ter num processo de modernização da nossa cadeia produtiva no país. Então, quais são as ameaças e oportunidades para as micro, pequenas empresas, né, que têm e que podem assumir esse papel bastante importante? Elas precisam se desenvolver. É fundamental que elas evoluam, né? Aqui eu só trago, né, exemplos de coisas que a gente vê, né, muito no noticiário, né, que essas tecnologias novas, essas novas soluções, elas batem em cima dos nossos sistemas antigos, né? Nós temos que ter novas formas de pensar, né? Tem aí o Uber, né, que é uma solução essencialmente de processos digitais, né, de tecnologia da informação e comunicação, né? Tem o Airbnb, né, para a parte de acesso a residências, a apartamentos, a quartos de aluguel, né? Quer dizer, isso aqui impacta, né, em todo o processo de serviço. Aqui eu até coloquei uma empresa brasileira, né, Resultados Digitais, que foi criada recentemente lá em Santa Catarina e que faz um serviço extremamente impactante, né, nas formas de venda, né, de produtos, seja de pequenas, médias ou grandes empresas, né? Então, coisas dessa natureza, elas vão impactar, né, em toda a cadeia produtiva, mas, às vezes, também na própria cadeia produtiva, onde estão localizadas as micro, pequenas empresas. Esse aí são os riscos que existem. Quer dizer, quem não se adequa vai ficar fora, né? Então, no fundo, isso nós também temos nessa área aqui mais complexa, né, dos serviços tecnológicos, né, dos serviços de modernização de empresas, né? Aqui eu chamo a atenção um pouco mais para aqueles 4 tipos de empresas, micro, pequenas empresas, que são importantes para a modernização das outras empresas, das indústrias, né, que é o foco aqui da nossa apresentação, né? E a primeira que eu chamo a atenção são as empresas de serviço de integração e implementação, tá? Quer dizer, para uma empresa implantar os seus sistemas digitais, os seus sistemas de processamento, né, ela vai fazer uso de soluções vendidas por grandes empresas, normalmente, né? É uma IBM, é uma Siemens, é uma Bosch, né? Para citar aqui apenas algumas dessas grandes empresas, né? Agora, cada um desses grandes equipamentos que são chaves aqui para fazer essa modernização, eles precisam ser implementados. E isso aqui é uma grande oportunidade para pequenas empresas, né, que vão implementar. Por exemplo, um robô. É muito fácil comprar um robô, tá? Você pode comprar hoje até por internet, você compra um robô. Mas você não vai fazer absolutamente nada com ele, ele vai, na verdade, poder, eventualmente, atrapalhar a sua vida pra caramba, né, se ele não tiver uma integração devida. O vendedor, o fabricante de robô, ele não tem condição de chegar agora e analisar o seu caso. Para isso, precisa-se de empresas especializadas. São pequenas empresas bastante especializadas, inclusive em função do setor, né, onde está sendo implementado. Assim também a questão dos grandes computadores, de sistemas de visão e assim por diante, né? Essas empresas aqui, elas têm que ser capacitadas e qualificadas por esses fornecedores, né? E elas têm que fazer para as empresas planejamento, integração, implementação e manutenção para que esse processo de modernização efetivamente atinja os resultados esperados, né? Porque senão não vai dar nada, né? E nós aqui no Brasil
temos, sim, uma dificuldade muito grande. Não adianta importar um monte de robô, o BNDES financiar robô para montes de empresas, não vai funcionar. Tem que ter gente, tem que ter empresas especializadas para fazer essas instalações devidas. E isso vale para todas essas frentes exemplificadas aqui, né? Tem um outro tipo de empresa, né, que, na verdade, até antecede um pouco o trabalho daquelas de implementação, que são as de serviço de engenharia, né, que são capazes de assessorar as empresas para buscar uma boa solução de produção, de qualidade, de sustentabilidade. Lembram que eu chamei a atenção? É importante que a empresa, né, observe a questão da sustentabilidade, dos impactos ambientais, né? As empresas não têm as noções, né, os regulamentos, elas não têm essa informação, elas precisam de empresas especializadas que vão dar essas soluções. Essas empresas, em geral, são pequenas empresas de engenharia, né, que têm que, se não existirem, têm que ser desenvolvidas, senão nós não vamos conseguir fazer essa recuperação do nosso setor produtivo, né, que, de fato, está andando para trás há muitos anos. Nós estamos num processo de desindustrialização, né? Empresas de serviços de suporte tecnológico, né? Existem aqui uma série de tarefas muito especializadas, né, que muitas empresas tentam fazer dentro da própria empresa. Nunca é certo, nunca é eficiente, né? Aqui tem espaço para uma série de coisas para micro, pequenas empresas, altamente especializadas, né? E o último ponto que eu queria chamar a atenção, né, não apenas empresas tecnológicas, vamos dizer assim, que estão envolvidas com a questão de computador, de maquinário, e assim por diante, né? Há necessidade, sim, de também modernizar uma série de outros serviços dentro dessas empresas, utilizando as novas tecnologias. E aqui, com destaque, seria a parte de marketing digital, né? Quer dizer, as empresas, elas têm que se modernizar no seu processo de vendas, no seu processo de comunicação com o seu mercado, né? E assim por diante. Bem, finalizando, né, quer dizer, entrando para o último item, que tem algumas coisas a serem exploradas, né, eu trago aqui algumas ideias, né, que é o nosso entendimento do que se pode fazer, do que se deveria fazer, né, para promover esse segmento, né, de micro, pequenas empresas de serviços que ajudam a modernização do país, a modernização do nosso setor produtivo. É um grande desafio. Então, nós estamos aqui falando em 4 proposições. Uma é de uma política industrial para essa nova era. Nós entendemos que, se fizer, né, uma ação junto a empresas, isso deve ser tratado setorialmente. Não há condição de enfrentar tudo de uma vez só, né, eu colocar todo mundo no mesmo saco, né? E aqui alguns aspectos do fortalecimento tecnológico e gerencial dessas pequenas empresas que vão dar o suporte, né? E, por fim, aqui, uma estratégia de laboratórios fábrica de referência. Isso aqui é uma coisa que eu diria é uma ideia mais própria para nós brasileiros, né, que temos um desafio enorme pela frente para tentar, vamos dizer assim, entrar nessa corrida, né, e temos pouco dinheiro. Então, não dá para fazer programas, proposições muito ricas. Então, temos, sim, que fazer um trabalho colaborativo, e aqui vem essa ideia, né? Então, política industrial para a nova era, né? Essa era da 4.0, né, que é a digitalização. Vejam só, daqui dos países que eu aqui relaciono,
quem é que fez a primeira política industrial, né, de desenvolvimento usando, né, as tecnologias da informação e comunicação nesse novo nível, né, com sistemas inteligentes e assim por diante, né? A China, né, que a gente muitas vezes aqui fica dizendo aquela turma lá, são os atrasados, coisas desse tipo assim, não, saíram na frente, tá? E estão batendo todo mundo, não só nós, né? Depois teve o Japão, né, mais do que compreensível, tá? Porque o japonês é efetivamente o país que até pouco tempo era o líder mundial em automação industrial, né? Os Estados Unidos em 2012 e a Alemanha não faz muito tempo, né? E o Brasil? O Brasil começou a pensar no assunto, tá? Então, aplausos. Estamos aqui com um grupo de trabalho, quer dizer, isso não somos nós aqui, de fato, a elaboração de uma política industrial para manufatura avançada, ou seja, a indústria 4.0, né, ela começa com um trabalho liderado pelo BIDIC e pelo MCTI. Né? E está envolvendo aqui todos os grandes players, né, de planejamento de desenvolvimento, a BDI, né, aqui pelo lado industrial, o SEBRAE, a CNI. Para o SEBRAE, eu coloquei aqui, né, naturalmente, numa cor especial, né, porque terá um papel muito importante nesse processo. Eu sei que o SEBRAE está participando, né, tá? Ela tem que defender, né, esse negócio aqui. Isso aqui tem que melhorar. Eu sei que não é com vocês aqui, mas para quem tem dedo grande aqui, isso é um problema de design. Tá? Aqui, o SEBRAE, né? O SEBRAE tem que defender aqui a questão da entrada na era 4.0 para as empresas, micro e pequenas empresas de produção, e agora essas que nós estamos falando aqui, das MPS de serviços. Então, tem aqui esse lado, né, que são os agentes de desenvolvimento industrial, que estão participando desse processo, naturalmente, junto com o setor empresarial, e existe aqui, naturalmente, o lado agora da ciência, da tecnologia, da inovação. O mais importante é a inovação, tecnologia, ciência. Não é que não seja importante, mas nesse momento não é a ciência que vai, né, trazer aqui proposições e soluções. Então, aqui envolve a FINEP, CNPq, as instituições de ciência, tecnologia e inovação. Por exemplo, a CERT está aqui, ó, numa dessas aqui, existem muitas no Brasil, polos tecnológicos, né, que são, acho que é conhecido aqui na maioria, né, são regiões onde tem uma alta concentração de empresas de tecnologia, em geral, a maioria delas micro e pequenas empresas altamente especializadas. Então, esse pessoal aqui começou agora a discussão, né, para estabelecer um plano nacional, e aí o Brasil terá, né, uma política, né, para ser implementada de forma extremamente acelerada, porque nós estamos perdendo espaço. Não é apenas em termos de plano, né? Isso não interessa. Se desse para chegar e ter competitividade sem plano, esse seria o melhor. Não perderíamos tempo fazendo plano, né? Mas fazer plano é, sim, importante, né? A outra sugestão que nós estamos chamando a atenção, né, é que as oportunidades que se abrem aqui para as micro, pequenas empresas que dão suporte, né, é bom tratar isso setorialmente, porque aqui existe necessidade de uma especialização. Por exemplo, agronegócio, alimentos, né, é uma coisa... Tudo funciona com computador, mas existe uma série de tecnologias inerentes aos processos que têm que ser dominadas, né?
E que aí, nesse caso, são diferentes de produto de consumo, de produtos tecnológicos, de bens duráveis, de petróleo e gás e assim por diante, né? Então, aqui a gente chama atenção, né? Agora, há necessidade, efetivamente, aqui, de fazer isso com conhecimento de causa, com conhecimento de tecnologia, não apenas tecnologia da informação e comunicação. Não adianta botar apenas pessoas que conhecem computador, que conhecem internet, não resolve nada, né? Na verdade, quem mais tem que ser envolvido são quem conhece e domina os processos, tá? Porque a tecnologia da informação é ferramenta, né? Então, isso é a nossa sugestão para tomar esse cuidado. E aí existe, né, o papel preponderante do SEBRAE, que é a contínua, né, fortalecimento das empresas através da capacitação, né, através do desenvolvimento dessas empresas. Tá? E aqui eu chamo, então, a atenção que o papel do SEBRAE e de outros, né, seria de estimular, capacitar, promover essas empresas, né, que ou já estão, então tem que ser fortalecidas, ou se não, perfeito, ou se não, nós temos que criar, tá? Nós temos que oportunizar, e vai ser necessário criar muitas novas empresas especializadas. E aí, aonde buscar? Nós temos que buscar isso junto ao sistema de ciência, tecnologia e inovação do país, tá? Há aqui um processo de busca, né, de boas proposições, né, para fazer essa grande tarefa. E aí nós vamos ter aqui todo um conjunto de micro, pequenas empresas de serviço que vão, então, suprir aqui, né, essa pretendida, né, retomada de desenvolvimento, né, mas não só uma retomada no estágio atual. Nós temos que, efetivamente, nos preparar para competir mundialmente, tem que modernizar, e ninguém vai fazer isto sozinho. Há necessidade, sim, de fazer em cooperação, e aí tem um espaço muito grande para as micro, pequenas empresas, né? E a gente espera, né? Isso aí é sempre também uma diretriz aqui do SEBRAE, né? De novo aqui o meu dedo avançou demais em cima. De fato, a gente não quer trabalhar apenas com micro pequenas, essas aqui logo vão, né, dado o seu sucesso, né, já vão se tornar médias empresas, mas vão continuar, né, está com um papel bastante importante juntamente com essas empresas. Então, esse é um ponto fundamental. Olhando para dentro dessas empresas, né, elas precisam, sim, trabalhar com novas formas de gestão, né, suportadas pela tecnologia digital, né, a própria operação também tem muito. Então, mesmo que sejam micro, pequenas, elas têm que já trabalhar nessa nova forma, né? E isso ninguém consegue fazer sozinho, há necessidade de parcerias tecnológicas em especial, né? Há um conjunto de características que têm que ser assumidas, né, que têm que ser dominadas por ela, como a competência, a questão da qualidade e confiabilidade, agilidade, né? Isso são coisas fundamentais, e ter, naturalmente, os recursos para poder, então, trabalhar aqui com as empresas. Há necessidade de um processo contínuo, não vai ser, faz um curso e está todo mundo sabendo, não, isso é um processo contínuo, gradativo, né? E a última estratégia que a gente chama atenção é a questão de laboratórios fábrica, né? Nós falamos isso com base em uma experiência que nós temos lá em Florianópolis, conduzida pela Fundação CERT, desde 2002, né, que é um laboratório fábrica que eu mostro logo em seguida, mas antes disso, eu queria chamar a atenção para um aspecto mais genérico desses laboratórios fábrica, né? Na verdade, né, nós aqui sugerimos que esse empreendimento, né, que é uma combinação de uma mini fábrica feita no estado da arte, né, o que há de melhor, né,
em combinação com uma unidade de pesquisa e desenvolvimento, uma instituição de ciência, tecnologia e inovação. Essa combinação de uma empresa com ICTI nesse ambiente aqui. Isso aqui proporciona para todas essas empresas grandes, pequenas e, em especial, essas empresas que nós estamos chamando a atenção aqui, que são as micro, pequenas empresas de serviços tecnológicos. Uau! Logo vai terminar aqui essa minha agonia. Nós, naturalmente, aqui também, né, através de um empreendimento desse, situado no centro de um grande cluster, né, de uma região, por exemplo, uma região agrícola, uma região de máquinas agrícolas ou assim por diante, tá? Esse laboratório fábrica, ele tem como função mostrar as coisas como funcionam para os empresários, para eles acreditarem, né? É um ambiente de capacitação de todos, né? Ali, através desse trabalho, vão ser geradas soluções inovadoras, né, diferenciadas, infraestrutura sofisticada de suporte. Aqui tem certos laboratórios que as empresas do cluster não têm, eles podem ali buscar esse apoio, né? E de fato, até um ambiente produtivo para apoiar outras empresas. Aqui nós temos, finalizando, chamando a atenção para 2 exemplos desse tipo de empreendimento. É um projeto aqui da BDI, junto com a ABIT, né, que é a Associação Nacional da Indústria Têxtil, com o Senai, onde nós, isso aqui também com a CERT, nós estamos projetando uma empresa 4.0. A ideia é implantar essa empresa e isso funcionar naquela forma como foi posto lá na frente. Essa é uma empresa de confecção. Naturalmente, aonde é bom implantar isso aqui? Numa região onde a confecção é dominante e existe um interesse de desenvolvimento tecnológico. E esse aqui é o nosso empreendimento, que funciona desde 2002, que é na área de placas eletrônicas, né? Placas eletrônicas é uma peça-chave para fazer qualquer equipamento inovador, né? Hoje, praticamente tudo, né, tem eletrônica. E aqui tem essa infraestrutura, né, que funciona como showroom, que ajuda as empresas no desenvolvimento de soluções e assim por diante, né? Então, concluindo, já foi dado o tempo ali para concluir, mas eu acho que deu certo. Eu chamo a atenção apenas aqui para o seguinte, né? Existe um papel importante para as micro, pequenas empresas de serviços, né, para a urgente modernização para a competitividade do setor industrial brasileiro. Está aí em discussão, tem esse plano que está sendo elaborado, né? Não adianta fazer esse plano apenas ali com as grandes empresas, as mega empresas, tá? Que elas mesmas vão buscar soluções no exterior, porque são empresas multinacionais, tá? De fato, se nós quisermos fazer algo com domínio, nós precisamos ter esse tipo de empresas que eu acabei de escrever, tá? Então, é preciso criar, né? Faltam muitas empresas, já existem algumas, né? Mas faltam muitas, mais uma vez aqui, faltam muitas empresas, então tem que criar, tem que capacitar, tem que fomentar e integrar um específico contingente de micro e pequenas empresas de serviços especializados em cada cadeia produtiva que queira ampliar a sua competitividade. Então, essa é a mensagem que eu quis trazer aqui. Obrigado pela oportunidade.